Fala pessoal, tudo certo? Caio Esper na área e é o seguinte, a aula que você vai ver agora foi uma aula gravada para a minha plataforma de estudos para o ciclo básico, é a plataforma MedEsper. Lá a gente tem aulas de fisiologia ultra didáticas, assim como você vai ver nessa aula aqui, materiais didáticos em cada aula, né, um resumo didático da aula, lista de exercício em cada aula, um módulo inteiro de mentorias, de estudo, mentalidade, tudo para você sair bem, para você ter uma alta performance na faculdade de medicina. E também uma comunidade de alunos com alunos engajados, alunos de alto desempenho, tudo bem? Então é isso, se você quiser saber mais sobre a plataforma, clica aqui embaixo no link da descrição, tem meu WhatsApp, eu converso com você e te apresento a plataforma, tudo bem? Mas enfim, chega de interromper a sua aula, bora pra aula. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da plataforma MedEsper. Eu me chamo Caio Esper e hoje a gente vai finalizar o capítulo 5 com potencial de ação. Lembrando que a aula passada eu falei sobre o potencial de membrana e potencial de repouso. Hoje a gente finaliza com potencial de ação. Lembrando que materiais didáticos e lista de exercícios estão aqui embaixo, tá? Clica aí e acessa para você acompanhar a aula, para você, enfim, revisar depois, beleza? Vamos lá então para nossa aula, para o nosso iPad. Eu começo com vocês sempre definindo o objeto da aula, né. Então hoje a gente vai falar de potencial de ação, a gente tem que definir potencial de ação. O que é potencial de ação? O potencial de ação é um fenômeno bioelétrico que basicamente, né, é a mudança rápida e temporária da voltagem da membrana, ou do potencial elétrico da membrana. 2 nomes diferentes para a mesma coisa. Então a célula em repouso, quando não está passando um potencial de ação, né, quando ela não está acontecendo o fenômeno de potencial de ação, ela tem uma voltagem específica. No caso, cada célula tem uma, mas é negativa, né, geralmente não, é negativa. E o Guyton cita exemplo de uma célula, de um neurônio com menos 70 milivolts. Então vamos colocar menos 70. Então, normalmente, a célula está lá com um potencial de membrana de menos 70 milivolts. Vai acontecer alguma coisa, um fenômeno chamado potencial de ação, que vai aumentar, né, que vai mudar esse potencial elétrico. No caso, vai passar ele para positivo. No neurônio de exemplo do Guyton, mais 35. Então, se a gente fosse definir, vamos definir com clareza, potencial de ação é a mudança repentina e temporária, né, porque volta ao normal, volta ao potencial de repouso da voltagem da membrana, né, na voltagem da membrana. E lembra que só pode ocorrer, claro, né, que ocorre, claro, em células excitáveis, tipo neurônio e fibras musculares. Hoje a gente vai falar do potencial de ação no neurônio. Qual que é a importância de entender potencial de ação no neurônio? Porque, cara, os sinais nervosos, né, eles são transmitidos por potenciais de ação. Então você só entende, né, os sinais nervosos se você entende esse processo aqui. Por isso que ele é tão importante, beleza? Então vamos aqui para o iPad para a gente começar. Então, a gente tem uma célula aqui, a membrana de uma célula. Em repouso, quando não tem nenhum potencial de ação, a célula ela está mais negativa dentro do que fora. Por que, Caio? Pô, não vou explicar isso porque isso é aula passada, mas relembrando, né, hã, a célula é permeável a íons, né, no caso a gente tem mais K+ aqui, ó, dentro da célula, e eu vou ter no líquido extracelular, deixa eu tirar isso aqui daqui, eu vou ter sódio aqui, ó, no líquido extracelular. E você vai lembrar que em repouso a célula, ela é bem mais permeável ao potássio do que ao sódio. E se dentro da célula está mais concentrado de potássio do que fora da célula, a tendência é fazer com que o sódio saia, ou seja, saia carga positiva de dentro da célula para fora da célula. E o sódio, Caio, ele faz isso? Lembra que o sódio está mais concentrado fora da célula do que dentro da célula. Então ele deveria entrar, né. Ele vai entrar, só que vai entrar pouco. Por quê? Porque a célula, normalmente, ela tem pouca "abertura", entre aspas, para esse sódio. E bom, se eu mando mais carga positiva para fora da célula do que carga positiva de fora para dentro,
Numa célula que ela estava inicialmente não estava, mas assim, didaticamente ela estava inicialmente neutra, se eu estou mandando mais positivo para fora, eu estou perdendo mais dinheiro, estou perdendo mais carga positiva, o interior fica negativo. Então, por isso que a gente tem um potencial de repouso, um potencial de membrana em repouso mais negativo para dentro. E geralmente, essa carga, né, o valor desse potencial é menos 70 milivolts. Beleza, deixa eu voltar aqui o K+, que ele está mais concentrado aqui de dentro. Aqui Na+. Beleza. Vamos lá. De novo, potencial de ação. É a mudança repentina na voltagem da membrana. O que vai acontecer, né, o que é essa mudança repentina? Se ela estava a menos 70 milivolts, vai acontecer alguma coisa nela que vai levar ela para aproximadamente 35 milivolts positivo. Ou seja, essa membrana que estava predominantemente negativa na parte de dentro e positiva na parte de fora, vai trocar. Ela vai ficar positiva na parte de dentro e negativa na parte de fora. Mas como que isso ocorre, Caio? Basicamente, potencial de ação ocorre com a entrada de sódio dentro da célula. Nossa, Caio, mas você não falou para mim que eu tenho, cara, uma concentração maior de sódio fora da célula, ou seja, se dependesse só do gradiente químico, o sódio iria entrar. Mas a célula não tem muitas aberturas para esse sódio. Como é que ele vai entrar do nada? É porque eu tenho canais de sódio aqui, ó. Tenho canais de sódio. Deixa eu mudar aqui a borracha. Que beleza. Aqui eu tenho canais de sódio que, quando for começar o potencial de ação, para começar, aliás, eles vão abrir, né, e vão deixar com que o sódio entre. E vai começar a entrar uma porrada de sódio. Entrando uma porrada de sódio, o que acontece? Esse potencial de ação, perdão, potencial de membrana que estava negativo, porque eu tinha mais carga positiva de fora, ele vai começar a ir em direção ao neutro, porque vai começar a entrar carga positiva em algo que era negativo. Até eu chegar ao momento que entrou tanto sódio que ele está mais 35, por exemplo. Só que eu falei para vocês que essa mudança é temporária. Se é temporária, ele tem que voltar para o potencial de repouso. E como que ele volta para o potencial de repouso? Você me pergunta. Bom, primeira coisa que vai acontecer é esse canal de sódio que está aberto e permitindo que o sódio entre, ele tem que fechar. Deixa eu dar uma limpada aqui, ó. Então eu vou fechar esse canal aqui, ó, de sódio. Eu vou explicar como que ele abre e fecha, daqui a pouco. Estou só expandindo o imaginário de vocês. Fechando o canal de sódio, eu paro de subir, né, porque vai parar de entrar carga positiva para dentro da célula. Porém, ele tem que voltar ao seu potencial de repouso. E como que ele volta ao seu potencial de repouso? Né, que é menos 70. Aqui, no caso, quando eu tenho muito sódio dentro, ele vai aqui, ó, para mais 35. Vai chegar um ponto que ele tem que voltar para o potencial de repouso. Então a primeira coisa que ocorre é o fechamento do canal. Então vai parar de entrar sódio, parando de entrar sódio, para de aumentar o potencial. A outra coisa que vai ocorrer é que eu vou abrir na célula, aqui não, que é impreciso, aqui ó, mais canais de potássio. Abrindo mais canais de potássio, o potássio que era mais concentrado dentro da célula do que fora da célula, ele vai tender a sair. Saindo potássio, saindo carga positiva de dentro da célula, a célula volta a baixar o potencial, baixar a voltagem, volta a ficar negativo, até chegar a um ponto que ela volta ao potencial de membrana. O processo, de forma simplista, é esse.
tá em potencial de repouso, abre canal de sódio, entra sódio, o sódio aumenta a voltagem, até chegar um ponto que o canal de sódio fecha, então para de aumentar a voltagem, e chega um ponto que o potássio, né, abre esse canais de potássio na célula e potássio vaza da célula. Saindo carga positiva da célula, eu volto ao potencial de membrana. É isso que ocorre. Só que a gente está na faculdade de medicina. Se fosse para ensino médio, até que bastaria. Mas não dá, a gente tem que aprofundar. Esse potencial aqui, ó, vamos lá. Primeira coisa, quando eu estudei esse assunto pela primeira vez, eu me perguntava: "Pô, esse canal de sódio, ele abre do nada?" Porque tipo, tá, como é que a célula sabe que eu tenho que causar um potencial de ação, e a célula sabendo que eu vou causar um potencial de ação, ela vai e abre todos, né, todos os canais de sódio. Como que isso ocorre? Vamos lá, vamos com calma. Esse canal de sódio que vai abrir no início, ali, do potencial, a gente chama ele de canal de sódio dependente de voltagem. E por que ele é dependente de voltagem? Ele vai abrir quando ele, entre aspas, perceber que a voltagem se alterou. Não só que a voltagem se alterou, ele vai abrir a partir do momento que a voltagem chegar num ponto mínimo que fala para ele: "Ó, abre". Como assim, Caio? Vamos lá. Então o potencial de membrana aqui é -70, potencial de membrana em repouso. Quando ele chega a -55, a gente vai chegar num ponto que a gente chama de limiar de ação. O que é esse limiar de ação, Caio? Você me pergunta. O limiar de ação é a voltagem mínima que, quando eu chego nessa voltagem, os canais de sódio dependente de potássio, dependente de voltagem, pô, tô com potássio na cabeça, dependente de voltagem, vão se abrir. Ele se abrindo, eu desencadeio o processo. Entra sódio, aumenta o potencial. Deixa eu voltar aqui para o iPad. Então, a primeira coisa que tem que ocorrer para os canais de sódio, abrirem e entrar sódio, é eu ter antes um aumento, mesmo que menor, do potencial. Aí você me pergunta: "Caio, como que esse potencial aumenta?" A célula estava paradinha, em repouso. Em repouso ela não faz nada. Não é automaticamente, ela sabe quando ela tem que abrir no caso, aumentar o potencial para abrir os canais de sódio dependente de voltagem. Não, não é assim. Tem alguns mecanismos. Um deles, por exemplo, nos neurônios, então aqui, ó, eu tenho outros tipos de canais. Por exemplo, eu tenho um canal chamado canal dependente de ligante, que ele não necessita de um aumento de voltagem para abrir. Ele necessita de um ligante. No caso, por exemplo, um neurotransmissor. Vamos colocar aqui, por exemplo, o glutamato. Então tem um canal, por exemplo, que quando ligar um glutamato nele, ele vai se abrir. E é um canal de sódio, então ele vai deixar sódio passar para dentro. E quando ele deixa sódio passar para dentro, vai entrar carga positiva, o potencial não aumenta tanto, claro, porque são menos canais, mas vai aumentar o suficiente para atingir o limiar de ação, que é -55, né, vai de -70 ali, ó, para -55. Atingindo esse -55, eu consigo abrir todos os canais de sódio. Não todos, né, os que na região específica deles, conseguiu atingir esse limiar. Vou explicar isso mais pra frente, faz parte do princípio do tudo ou nada. Ficou claro essa parte? Então beleza. E não tenho só, né, esse mecanismo, tem outro mecanismo, por exemplo, a gente tem, por exemplo, mecanorreceptores que em contato, né, quando você contacta ele, quando você, pressiona ele, quando ele tem um estímulo, ele já abre canais de sódio também que vão deixar entrar
íons positivos, e no caso sódio, até chegar a um limiar de ação e depois, ativar os canais de sódio. E enfim, eu tenho alguns tipos de mecanismo. O Guyton nem entra nisso aí, então nem vou me aprofundar. E a gente vai falar mais sobre isso em cada sistema, beleza? Então tá, vamos aqui voltar aqui, agora vamos dar um zoom em um canal de sódio específico. Quando eu tenho, eu acho que seria bom pegar a imagem aqui, calma aí. Aqui, voltando. Então vamos lá. Vamos dar um zoom agora no canal de sódio. Então a célula está em repouso. Vai acontecer alguma coisa que vai aumentar um pouquinho o potencial dela, pelos mecanismos que eu já expliquei. Quando, aqui é o zoom de um canal de sódio. Quando o potencial chega no limiar, o que vai acontecer? O canal de sódio, ele tem uma comporta de ativação e uma comporta de inativação. Quando ele está em repouso, ele está assim, com a comporta de ativação fechada. Quando eu tenho estímulo, quando ele chega no limiar, essa comporta aqui de ativação, ela vai sofrer uma mudança conformacional para ela abrir. E ela abrindo, aí sim o sódio consegue passar por aqui. Então o sódio consegue entrar, assim como mostra aqui a célula, ele consegue entrar. Só que deixa eu te contar um segredo. Quando ele atinge o limiar de ativação, não é só a comporta de ativação que vai abrir e vai deixar ele passar. A comporta de inativação, ela já vai começar a fechar. No momento que ele atinge o limiar de ação. Uai, Caio, mas se uma abrir e outra fechar, eu tampo. Não passa nenhum sódio. Mas aí é que tá. A comporta de inativação, ela vai fechar, vai começar a fechar no mesmo momento, só que ela é mais lenta. Ela é mais lenta do que a abertura da comporta de ativação. Se ela é mais lenta do que a abertura, a comporta de ativação, ela já abriu. Aqui, ó. Ela já abriu. E a comporta de inativação, ela vai começar a fechar. Ela é mais lenta. E no período em que essa aqui abriu e a outra está fechando, vai passar muito sódio. O que vai fazer com que a célula despolarize. Mas vai chegar um ponto que ela vai fechar. Que ela vai conseguir terminar o movimento dela e fechar. Aí quando ela fechar, para de passar sódio. Vai se encerrar nessa passagem de sódio. Beleza, só que quando eu fecho ela, o potencial já está lá em cima. O que vai fazer com que o potencial volte ao repouso? Você lembra que eu falei para vocês dos canais de potássio? Né? Os canais de potássio, quando a célula atinge mais ou menos o neutro, 0 milivolts, ele só tem uma comporta. Não é comporta de inativação, ativação, só tem uma comporta. Quando atinge 0 milivolts, eles vão começar a abrir, mas começar a abrir. Uma ativação lenta. Até chegar ao ponto de, quando a célula chegar a mais 35 milivolts, ele abriu completamente. E quando ele abriu completamente, você vai lembrar o quê? Aqui, ó. Vai passar potássio de dentro da célula para fora da célula. Se está saindo potássio, está saindo carga positiva, o exterior fica mais positivo. No caso, o interior fica negativo. E a célula vai diminuir aqui o potencial de membrana. Porque tem potássio saindo, tem carga positiva saindo. Até chegar o momento que ela volta para o potencial de repouso. Você viu o tanto que é fácil? Resumo da ópera. Eu preciso de um estímulo que vai chegar o potencial de membrana até um potencial, até um limiar de ação. Quando eu chego nesse limiar de ação, a comporta de ativação do canal de sódio, ela já abre, permitindo com que sódio entre para cá. Nesse mesmo instante, a comporta de inativação do sódio já começa a fechar. Mas ela fecha muito mais lento do que a de ativação abre. Enquanto isso, passa sódio para dentro. Quando passa sódio para dentro, o interior fica mais positivo, levando à despolarização. Até chegar um ponto de que
o canal de potássio, ele vai abrir, permitindo com que o potássio entre para, aliás, saia da célula. E com o canal de sódio fechado, ou seja, não está entrando mais carga positiva para dentro, e o canal de potássio aberto, ou seja, está saindo carga positivo, se está saindo carga positiva, meu lucro é negativo. Então a parte de dentro fica negativa, cada vez mais negativa, fazendo com que a célula volte a um potencial negativo, ao potencial de membrana em repouso. Sacou? Da hora. E só um negócio que eu não sei se eu especifiquei. Lembra que eu falei que esse canal de potássio vai abrir quando chegar a 0 mV. Ou seja, é um canal de potássio que vai abrir quando eu atingir uma certa voltagem. Ou seja, ele é dependente de voltagem também. Beleza? E com isso eu termino o potencial de ação. Caio, me responde uma dúvida. Responda, meu caro aluno. É só esses 2 canais que vão agir, né, no potencial de ação? Não, não são só esses 2. Mas são só esses 2 que a gente vai cobrir por enquanto. A gente vai falar mais dos outros mais pra frente, quando a gente for falar de contração muscular, e por aí vai, no próximo capítulo em si, beleza? Aqui era só pra você entender a base, né, o que que é o potencial de ação. Outras regrinhas. Cara, a propagação do potencial de ação, ela ocorre, né, ela pode ser provocada, aliás, em qualquer ponto da membrana. Então, qualquer ponto da membrana, da célula, eu posso ter essa mudança de potencial. Só que, cara, quando ocorre naquele ponto, aí você imagina, ocorreu. Cadê aqui, ó? Vamos voltar aqui para o iPad. Você imagina que eu tenho uma membrana. Isso aqui é importante. Aí a membrana, ela tá mais negativa dentro do que fora. Aí vamos supor que em uma parte da membrana ocorra um potencial de ação. Então, carga positiva vai entrar, negativa vai sair. Aí você pensa, nessa região em volta dela, essa região aqui foi para mais 35. Essa região em volta dela não foi porque está distante. Mas com certeza ela vai atingir, aliás, não com certeza, mas pode ser que ela atinja o menos 55 mV, que é o limiar de ação para ele também fazer o potencial de ação. Também fazer isso aqui. Que vai acontecer a mesma coisa aqui e aqui. A região próxima vai chegar no limiar de ação, que vai causar o potencial de ação e vai inverter, né, as cargas. Aí você entende o porquê que o potencial de ação, a propagação dele ocorre. Ele pode ser provocado em um ponto da membrana, mas vai excitar para os 2 lados, né, toda a membrana. Aliás, até onde ele conseguir chegar. Até onde o potencial de ação, for pelo menos o limiar de ação, tudo bem? E aí você entende também o princípio de tudo ou nada. Uma vez que o potencial de ação tenha sido provocado em uma porção da célula, ele vai ocorrer por toda a membrana, por causa desse mecanismo aqui. Até chegar a um ponto que as condições não são suficientes. Beleza? E vamos lá, só um adendo. Pô, mandando o potássio para fora e fechando os canais de sódio, você concorda comigo que eu restabeleci o potencial de repouso? Sim, isso é um fato. Contudo, não obstante todavia, você também vai pensar o seguinte: "Pô, mas antes, né, eu tinha mais potássio dentro e mais, sódio fora. Continuo tendo, óbvio, porque a proporção, enfim, o processo não é suficiente para mudar essa composição. Mas, cara, agora eu tenho muito mais sódio dentro da célula e muito mais potássio fora da célula. Como que isso volta ao normal? Apesar do potencial de membrana estar em repouso, a composição está diferente.
O que que vai fazer com que a composição volte ao normal? A bomba de sódio e potássio, que vai jogar ali o potássio para dentro e o sódio para fora. Que vai aos poucos, né, jogar esse sódio aqui que veio para dentro para fora e o potássio aqui para dentro, mantendo o potencial de repouso. Beleza? Galera, é isso então a aula. Enfim, né, se você gostou, deixa aqui no comentário da aula, que você gostou. Lembrando que o material pedagógico, né, o material didático tá aqui embaixo na descrição, então baixa ele, baixa os exercícios também. E é isso, qualquer dúvida pode me chamar e até a próxima.